Bom dia, primeiro ano. Enfim, nosso podcast é a respeito da expansão marítima europeia e da chegada dos europeus ao continente americano, né? Bem, podemos dizer que muitos fatores culminaram para que ocorressem as grandes navegações. Não foi uma coisa repentina ou uma coisa aleatória no tempo, como nada é, na verdade. Então, a gente está falando de uma série de fatores que culminam para que isso aconteça. Do âmbito socioeconômico, a gente tem o renascimento comercial, que é aquele momento que a gente já viu quando a Europa ela volta a ter um comércio efervescente, quando as trocas comerciais elas se intensificam novamente no continente europeu, como não acontecia desde quando a Europa volta a ter relações comerciais mais intensas, como não acontecia desde o período feudal, não, perdão, desde o Império Romano, desde muito tempo. Então a Europa ela tem essa retomada da vida comercial, isso se dá devido a diversos motivos que a gente já viu em aulas passadas, como, por exemplo, o crescimento da população, as cruzadas que fazem com que haja uma movimentação para fora da Europa e conquistas, né, nesse momento de cruzadas de áreas em outros territórios que eram estratégicos para que você pudesse comercializar com a Ásia e tal. Então, o renascimento comercial ele vai ser importante porque você tem a volta de uma cultura de comércio, de uma cultura comercial, voltada para as trocas comerciais. As grandes navegações vão ter muito a ver com isso, porque elas beneficiam a monarquia, elas beneficiam a nobreza, mas a burguesia também, porque a burguesia ela vai se beneficiar da exploração desses recursos a nível comercial, e a partir desse benefício que ela tira, os imperadores, os reis, os soberanos, eles vão obviamente se beneficiar mais ainda, porque eles cobram os tributos, eles cobram as taxas e eles vão enriquecer a partir disso também, né, por meio da exploração que os burgueses vão fazer. Então, o renascimento comercial é super importante porque as grandes navegações elas têm uma questão comercial muito forte de explorar os produtos que vão ser encontrados naqueles territórios comercialmente, vendendo na Europa, etc. E que produtos são esses, né? Pra gente falar mais claramente, porque a gente fala assim, fica vago. Gente, não é um bicho de sete cabeças. Quando eu falo de produtos aqui, eu tô falando desde o marfim até o cravo, até a canela, até as especiarias, os temperos, até a seda também. Não deixa de ser um produto que era cobiçado da Ásia, que tinha um valor muito grande na Europa, de se explorar. Então, desses produtos todos, como no Brasil, a gente vai ter o pau-brasil também, que vai ser explorado comercialmente para ser vendido na Europa, porque dentro dele você tinha lá uma tinta, uma tinta cuja cor era muito apreciada na Europa, um vermelho, um carmesim, então que era uma cor bem apreciada e tal. Então o pau-brasil ele vai ser explorado por causa disso, porque no caule dele você tinha essa coloração vermelha que era muito apreciada para arte, para alimentária, para moda, etc. Do ponto de vista político, as grandes navegações elas vão se beneficiar do fortalecimento do rei e da aliança com a burguesia. A gente volta aqui à questão da burguesia. Por quê? Vamos dar o exemplo de Portugal, que vai ser o pioneiro. Portugal vai ser o pioneiro nas grandes navegações por três razões. A primeira é que Portugal estava bem localizado, ele estava ali na Península Ibérica, então de frente para o mar, de frente para o oceano, era só se lançar ao mar. Então eles estavam ali de frente para o oceano, que obviamente facilitaria eles se aventurarem, né, pelo mar afora, pelo mar adentro. E além disso, Portugal ele vai ser favorecido pelo conhecimento técnico que se tinha no período de navegações, etc., principalmente pela convivência com os árabes no período em que a Península Ibérica foi dominada pelos mouros, que eram um povo muçulmano, que tinham altos conhecimentos de técnica marítima, etc. E a terceira é a própria questão da aliança com a burguesia, que é muito importante porque, bom, a gente volta aí a essa questão da dominação da Península Ibérica. Por muito tempo, a Península Ibérica foi dominada pelos mouros, pelos muçulmanos. Essa dominação ela tem fim quando os portugueses eles escolhem um rei, vamos dizer assim, e se insurgem, se revoltam contra a dominação moura
e expulsam os mouros de lá e retomam o território. Isso só é possível porque há uma aliança do rei entre as elites, primeiro para decidir quem seria o rei dentro da nobreza, qual seria a casa real, e com a burguesia. Então, da nobreza, dos nobres, dos donos de terra e dos burgueses. A burguesia. Por que a burguesia era importante? Porque a burguesia entrava com capital. E o capital é muito importante para sustentar um Estado, porque um Estado precisa fazer a guerra, e guerra é uma coisa cara, precisa fazer a defesa nacional, o que também é caro, porque muitas vezes nesse período demandava contratar mercenários, contratar exércitos mercenários e tal, instalar uma estrutura burocrática. Então a aliança com a burguesia era importante a fim de ter recursos, e nesse caso até mesmo recursos para investir em técnica, para formar escolas de navegação, para construir os navios e tal. Então era importante essa aliança, e na verdade era importante também porque era uma aliança que também fortalecia ainda mais o rei, porque a partir do momento que o rei se aliava à burguesia, ficava acordado que quando ele dominasse, quando houvesse uma extensão do domínio do reino, o rei fizesse uma nova conquista e tal, aquela região ali seria comercialmente explorada pela burguesia. Mas em contrapartida, o rei, o monarca, obviamente, ele recolheria tributos, recolheria impostos e tal, a burguesia pagaria taxas lá que fossem favoráveis à monarquia, e isso enriqueceria também o caixa real, o cofre real, vamos dizer assim. Então isso aí era uma aliança, uma via de mão dupla que beneficiava principalmente o rei no final das contas, porque fortalecia ainda mais a figura do monarca, e os nobres, a nobreza que estava lá junto com o rei também, que era uma classe ligada à terra, mas que se beneficiava também do sucesso da burguesia, uma vez que os nobres eles não pagavam tributo e eles tinham vários privilégios dos quais eles gozavam por fazerem parte da nobreza. Então, assim, a gente pode dizer que do ponto de vista político, o fortalecimento do rei e a aliança dele com a burguesia foi importantíssimo, porque trouxe essa coisa do capital para investir e tal, e para fortalecer a própria monarquia, a própria estrutura do Estado. Do ponto de vista cultural, a gente tem nesse período a vinda com muita força do racionalismo, o início de uma ideia forte de um espírito capitalista, da busca por riqueza, que é muito importante, e a ideia da versão dos povos. Essas três ideias, essas quatro ideias, algumas um tanto quanto antagônicas e outras que se complementam, elas são muito importantes nesse período. O racionalismo, quando a gente está falando aqui do uso de técnicas, do emprego de técnicas para ir ao mar. O espírito capitalista volta a essa questão da burguesia, da busca por riqueza, tanto para o enriquecimento dos burgueses, que queriam enriquecer, como dos monarcas, que queriam a partir daí também enriquecer seus reinos, se tornar ricos, enriquecer a coroa. E a conversão dos novos povos entra aí também. Esses quatro fatores se complementam de alguma forma, dialogam de alguma forma, e a conversão tem uma questão também aí de relação, de aliança com Roma, com o papado e tal, porque é o que também legitima ideologicamente as expansões. O papado apoia, a Igreja Católica apoia e também se vê com bons olhos as expansões, não porque elas se justificam, porque a gente quer ganhar dinheiro, lucrar. Não, a justificativa espiritual, a justificativa virtual, a justificativa bonita da coisa era converter novos povos. Então, essa ideia da conversão ela era importante porque se tinha realmente essa ideia que eles estavam convertendo, e por que não, já que eles estavam fazendo um trabalho tão nobre, não tirar um lucro disso? Então, é importante a gente entender que essa ideia da conversão é muito importante. Eles acreditavam que eles estavam encarregados de uma missão santa, e por que não tirar um lucro dessa missão? E muitas vezes essa desculpa da missão, de uma missão sacra, de uma coisa santa, obviamente a desculpa foi muitas vezes o pretexto para praticar horrores, como muitos padres, inclusive, vão denunciar na América portuguesa e espanhola, que os portugueses, os espanhóis, os europeus, apesar de virem com o pretexto de que queriam a conversão dos povos, eles não estavam nem aí para a conversão, eles queriam explorar as riquezas, escravizar, matar, fazer uma coisa horrível, né, vamos dizer assim. Bom, como eu já mencionei, Portugal e Espanha são os primeiros a se lançarem ao mar.
Portugal foi, na verdade, pioneiro, como eu falei, e isso acontece por várias questões, como já mencionei para vocês, o Estado centralizado, o Estado está forte, ele é essencial, porque a centralização do Estado permite que haja esse foco, essa ideia de você conseguir pensar uma política expansionista de Estado, a financiamento, depois a gente tem essa questão também do pioneirismo português atrelada ao fator que eu já mencionei também do financiamento burguês, porque não adianta o Estado ter um objetivo, estar centralizado, ele precisa ter capital para se manter e para sustentar um projeto expansionista. E esse capital vem da burguesia. Condições geográficas são hiper favoráveis para Portugal ser o pioneiro a se lançar ao mar e logo depois a Espanha, porque Portugal está ali na Península Ibérica, como eu já falei, de frente para o mar, e os conhecimentos técnicos que eles tiveram por causa da própria convivência, né? Como eu falei com vocês, como eu já mencionei há pouco, com os mouros e tal. A escola de Sagres, que é uma escola de navegação, tem um papel essencial nisso. Então, assim, todos esses fatores permitem que os portugueses eles se lancem primeiro e em seguida os espanhóis, que também estavam ali na Península Ibérica, vão ter vão ter uma centralização bem cedo, política e tal. E os países ibéricos, não é por acaso que eles se lançam ao mar, então todos esses fatores vão favorecer que eles sejam os pioneiros. Cabe mencionar que um outro fator que foi importante nessa questão é a ideia de fechar, de acabar com o monopólio do comércio dos genoveses e venezianos, pelo menos no primeiro momento, mas a coisa muda. Como assim? Eu já mencionei isso com vocês em algum momento, sim, ou estava num dos conteúdos que eu compartilhei com vocês. Até então, o comércio, os produtos vinham da Ásia, porque o objetivo principal era chegar na Ásia. Eles acabaram encontrando a América e tal, mas o objetivo principal era chegar na Ásia. Os produtos vinham da Ásia a partir da cidade de Gênova e Veneza, que ficavam ali no caminho com o antigo Império Romano do Oriente, chamado Império Bizantino, que ele sobreviveu depois das invasões dos povos germânicos e tal. O Império Romano do Oriente sobreviveu e ficou ali fazendo esse intermédio, essa relação entre a Europa e o Oriente, e a partir da cidade de Gênova e Veneza, por onde entravam os produtos. Como os produtos vinham dali, os genoveses e venezianos, os comerciantes de Gênova e Veneza, enriqueceram muito, se tornaram muito ricos e importantes, porque eles estavam ali, tudo vinha por ali, então eles botavam o preço que eles queriam. Só que os turco-otomanos tomaram o Império Bizantino do Oriente em 1453, tomaram Constantinopla e acabou de vez o Império Romano do Oriente. Então esse caminho, esse comércio que vinha por Gênova e Veneza acaba, porque os caras eles não vão mais aceitar de bom grado, porque havia uma rivalidade entre os cristãos ocidentais e os muçulmanos orientais. Então você tem essa rivalidade, essa rixa. A partir daí os genoveses e venezianos não vão ter mais essa vantagem. Vendo isso, os outros estados europeus, eles começam a pensar como eles poderiam achar outro caminho para comercializar com a Ásia. E mais do que isso, se eles conseguissem achar um outro caminho, seria muito lucrativo, porque eles iam ocupar esse espaço que outrora genoveses e venezianos ocupavam. E aí que Portugal vai ter essa ideia de se lançar ao mar, e aí que Portugal vai perceber que ele tinha a faca e o queijo na mão, tinha tudo favorável para se lançar ao mar, e conseguiu ocupar esse lugar, nessa posição na Europa que antes as cidades ocupavam, e aí a partir daí se tornar uma potência e tal. Então, beleza, eles perceberam que eles tinham chance, e eles iniciam então, a partir com todas essas técnicas, financiamento burguês, ideia de levar o cristianismo, o catolicismo e tal, os portugueses iniciam a expansão deles, que é uma expansão que segue etapas. A gente tem que entender que os europeus, os portugueses, eles partem da Europa e chegam à Ásia a partir de um esquema de circunnavegação. A chegada ao Brasil é uma outra história que a gente vai ver depois, mas a chegada deles à Ásia é um sistema de circunnavegação. Como assim? Eles vão navegando ao redor do continente africano. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver, abram um mapa aí agora mesmo para vocês verem o que eu estou falando. Você tem ali a Europa, eles vão navegando da Península Ibérica, saindo da Europa e contornando o continente africano, sempre próximo, mais ou menos próximo à costa. A ideia é contornar todo o continente africano até chegar à Ásia. E meio que a cronologia das conquistas, elas confirmam isso. De modo que em 1415 os portugueses chegam a Celta. Em 1434 eles passam pelo chamado Cabo do Medo, que vai se chamar Cabo de Boa Esperança.
Perdão, Cabo do Medo não, esse é o Cabo do Medo mesmo. O que se torna Cabo de Boa Esperança é o que Bartolomeu Dias vai conseguir passar em 1487, que era o Cabo das Tormentas. Então, em 1487 eles passam pelo Cabo das Tormentas. Em 1492 e em 1492, agora falando dos espanhóis, o Cristóvão Colombo ele chega na ilha de São Salvador, já descobrindo a América, que a gente já falando dos espanhóis. Falando novamente dos portugueses, desculpa, me atrapalhei um pouco aqui, vamos voltar porque ficou um pouco confuso, vamos focar nos portugueses, porque depois a gente fala do Colombo. Voltando, volta a fita, 1415, os portugueses eles chegam a Ceuta. Em 34, ainda os portugueses contornando, nesse esquema de contornar o continente africano, passam pelo Cabo do Medo. Em 1487, nesse mesmo esquema aí, contornando o continente africano, eles passam pelo Cabo das Tormentas. Em 1498, finalmente, o Vasco da Gama chega às Índias. De modo que, enquanto ele chega às Índias, né? A gente tem, por outro lado, a Espanha ali já se movimentando já para competir com os portugueses, para se lançar ao mar também, né? Eles querem se lançar ao mar, eles tinham as mesmas vantagens dos portugueses, então eles querem se lançar ao mar. Só que vem um cara chamado Cristóvão Colombo e propõe algo diferente. Em vez de a gente fazer esse sistema de circunnavegação, a Terra é redonda. Eu tenho certeza que a Terra é redonda. Se a gente seguir direto, ao invés de fazer uma circunnavegação, a gente navegar direto, tomar um rumo certo nessa direção, a gente vai contornar e vai chegar às Índias, naturalmente, porque se acreditava não só que a Terra era redonda, como também que não tinha nada no caminho, que não tinha nenhum continente, talvez umas ilhotas lá e tal. Beleza. A coroa espanhola aceita o que Cristóvão Colombo, que era genovês, inclusive, detalhe importante, propõe. Cristóvão Colombo era um homem extremamente religioso para a época. Ele comprava muito a ideia da guerra santa, da guerra justa contra os mouros. Ele almejava realmente a vitória da coroa espanhola contra os muçulmanos, que os cristãos subjugassem os muçulmanos. Então ele era bem... talvez beirasse até ao fanatismo, não sei, poderíamos dizer que sim, quem sabe. E ele convence a coroa espanhola, e ele estava correto, em tese, a Terra é redonda, de fato, e era possível fazer essa navegação, que não era a navegação que os portugueses fizeram, mas um outro esquema já contornando o globo, né, vamos dizer assim. Só que o que ele não contava é que ele ia encontrar um imenso continente no caminho. E por esse imenso continente no caminho, que depois vai receber o nome de América, no primeiro momento o Colombo vai achar que ele chegou às Índias, o que posteriormente vai fazer com que se chame as Américas de Índias Ocidentais. Então, no primeiro momento ele chega, depois ele constata que não é as Índias que eles chegaram, e Cristóvão Colombo morre desacreditado, inclusive, porque é considerado um grande fracasso a aventura dele, já que ele não chega às Índias. Só depois, quando descobrem quanta riqueza havia na América, que vão perceber a importância daquela descoberta, que é um fato muito curioso, porque ele morre desacreditado, fracassado, etc. E no fim das contas, a descoberta dele trouxe muita riqueza para os espanhóis. Por outro lado, trouxe muita tristeza e um banho de sangue para a América, né? Por causa da conquista, que a gente vai falar mais com calma daqui para frente. Bom, esses são os pontos principais da expansão marítima, e de por que a gente tem o pioneirismo aí português e espanhol. Em 1500, o Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. A gente vai falar com mais calma disso, mas vamos já adiantar para já deixar a coisa encaminhada. Basicamente, depois que o Colombo chegou na América, beleza. Diz-se, na verdade, existe ainda quem acredite que o Brasil foi descoberto é ótimo, descoberto por acaso, mas a tese mais aceita hoje, cada vez mais aceita, é de que havia um plano de chegar até a América, até o que hoje é o Brasil. Acredita-se que o soberano português, sabendo que Cristóvão Colombo tinha encontrado um território aqui onde hoje é a América, né, ele
orientou secretamente Pedro Álvares Cabral que antes de ir para as Índias ele rumasse na direção que o Cristóvão Colombo foi e tentasse achar um território desocupado que fosse de interesse da coroa, um território que não fosse, né, um território desocupado, que eu digo não é sem ninguém morando, perdão, foi um erro de expressão meu. Um território que não fosse do domínio espanhol, porque quando Colombo chega, os espanhóis eles vão dominar aquela região ali, só que basicamente o que o soberano português vai dizer é para Pedro Álvares Cabral dar uma verificada na região e ver se tem mais alguma coisa ali, de repente, que fosse do interesse da coroa portuguesa, dar uma verificada. Então, Pedro Álvares Cabral vai, depois de Cristóvão Colombo sair num esquema de navegação, que primeiro vai ser parecido com o dele. Antes de ir para a Índia, ele vai navegar mais ou menos como o Colombo navegou, o Pedro Álvares Cabral, só que procurando um território diferente do que o Colombo encontrou, obviamente, porque aquele já tinha sido encontrado pelos espanhóis. E nisso ele vai encontrar o que hoje a gente conhece como Brasil. Então, o descobrimento do Brasil pelos portugueses, primeiro, é um descobrimento para os portugueses, obviamente, porque o Brasil já tinha populações nativas, indígenas, que viviam aqui. E segundo, que ele não é tão acidental, providencial assim. O soberano português sabia que imaginava que tinha alguma coisa aqui, porque Cristóvão Colombo já tinha encontrado a América Central, então ele imaginava que poderia haver mais coisa, e ele manda o Pedro Álvares Cabral dar uma olhada e ver se havia algo do interesse do reino. E assim os portugueses chegam à América. Nas próximas aulas a gente vai ver melhor sobre essa chegada, sobre como são os primeiros momentos do português, como o Brasil vai ser inicialmente explorado, e a gente explora melhor essas questões. É isso. Bom dia, uma ótima semana a todos, espero que tenha ficado clara a aula. Qualquer dúvida podem comentar, eu sei que é um tema um pouco complicado, um pouco embolado, tem hora, então qualquer dúvida perguntem, comentem, eu vou sempre tentar esclarecer o melhor possível. Um abraço a todos.